Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa história que, olha, parece quase um roteiro de filme. Lá do livro de 2 Crônicas, capítulo 30, o cenário é de fragmentação total, sabe? O antigo reino de Israel está quebrado em dois. Aí no sul, em Judá, um novo rei chamado Ezequias sobe ao trono e, em vez de só cuidar do quintal dele, ele tem um plano que, para a época, era uma loucura. Ele quer reunir todo mundo, norte e sul, para uma festa religiosa gigantesca, a Páscoa. Então, a nossa missão aqui é entender essa tentativa de reavivamento, de buscar união no meio do caos e ver como uma crise totalmente inesperada, levou a um momento de graça que mudou tudo. E é fundamental a gente entender a temperatura desse caos que você falou. A divisão do reino não era uma coisinha recente. Já durava, séculos. O reino do norte, Israel, e o do sul, Judá, não eram só vizinhos, eram rivais, ferrenhos, com sistemas políticos e religiosos totalmente diferentes. E o timing do Ezequias é o que deixa tudo mais dramático. As nossas fontes mostram que o reino do norte tinha acabado de ser esmagado pelo Império Assírio. Cidades destruídas, boa parte da população deportada, era um trauma muito fresco. Nossa! Ou seja, o convite não é para um vizinho com quem você teve uma briguinha. É para um parente que você não fala há séculos e que acabou de ter a casa incendiada. O risco de levar um não, ou pior, de ser visto como alguém se aproveitando da tragédia era imenso. Exatamente. Por isso, quando Ezequias, o rei do sul, resolve mandar mensageiros para o que sobrou do norte, convidando para uma festa na capital dele, em Jerusalém, isso vai muito além da religião. É um ato de coragem política, assim, absurda. Uma tentativa de estender a mão por cima de um muro de hostilidade, de dor e de desconfiança. E essa ideia maluca começa a tomar forma, né? O texto diz que Ezequias envia cartas por todo Israel e Judá. E ele faz questão de escrever para as tribos do norte, Efraim e Manassés. Eu fico só imaginando a cara do mensageiro recebendo essa ordem, sabe? Ele não estava só cruzando uma fronteira. Ele estava entrando em território hostil, com um convite para uma festa. Um convite radical. E a forma como esse convite foi escrito é genial. Ele não usa uma linguagem de conquista, de superioridade. O versículo 6 mostra que a mensagem apela para algo muito mais profundo que a política. Ele apela para a memória, para a herança comum. Ele não os chama de rebeldes ou derrotados, mas de filhos de Israel. Invoca o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. É como se ele estivesse dizendo, olha, esqueçam os reis e as fronteiras por um momento. Lembrem-se de quem nós éramos, juntos. Lembrem-se da nossa raiz. E a promessa que vem junto é muito forte. Não é só, venham festejar. É um chamado para voltar para casa, espiritualmente falando. No versículo 9, a carta termina com essa frase que é o coração da proposta, né? Porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso e não desviará de vós o rosto se vos converterdes a Ele. É uma oferta de esperança pura para um povo que, especialmente no norte, tinha todos os motivos para não ter esperança nenhuma. E essa oferta não era triunfalista. Não era viram? Nós de Judá estávamos certos e vocês errados. Era um convite humilde. Ele os chama para se voltarem ao Senhor, não a ele, Ezequias. A reconciliação proposta é primeiro com Deus, para só então acontecer entre as pessoas. Era a única base possível para algo tão frágil. Um convite incrível, cheio de esperança. Mas, como a gente pode imaginar, a resposta não foi um grande abraço coletivo. O texto é brutalmente honesto sobre o fracasso inicial. O versículo 10 é quase uma cena de comédia trágica. Os mensageiros vão passando de cidade em cidade no norte. Efraim, Manassés, Zebulon, e as pessoas simplesmente caem na gargalhada. Zombam deles, desprezam o convite. E essa reação faz todo sentido, né? Confirma a profundidade do ressentimento. Eram séculos de uma espécie de guerra fria religiosa e política. O povo do norte tinha seus próprios locais de adoração, suas próprias tradições, estabelecidas justamente para não terem que ir em Jerusalém. A ideia de ir à capital do reino rival para uma festa do rei de Judá devia soar como propaganda.
Ou, pior, uma armadilha. Claro. Ah, venham para nossa capital, celebrem com o nosso rei. A desconfiança era profunda demais. Então, a reação inicial no norte é de puro desprezo. A história podia acabar aí, a missão sendo um fracasso total. Mas o texto joga uma curva na gente, não é? Porque no meio dessa zombaria toda, uma sementinha brotou. Exatamente. O versículo 11 é a virada. Apesar do escárnio generalizado, a gente lê que alguns homens de Asser, de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. Uma minoria. Um grupo que, contra toda a pressão social, ouviu a mensagem e decidiu arriscar. Enquanto isso, no sul, em Judá, a história era completamente diferente. É um contraste impressionante. No norte, a resposta é fragmentada. Um punhado de corajosos. Mas o versículo 12, sobre Judá, diz que lá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração. No reino de Ezequias, a adesão foi total. Uma unidade que é descrita como algo sobrenatural. Um movimento de massa que abraçou a visão do rei. Então o palco está montado. Temos em Jerusalém uma multidão enorme, unificada, de Judá, e se juntando a eles um grupo menor, talvez meio sem jeito, vindo do norte. A visão de Ezequias, ainda que parcialmente, está acontecendo. Mas é aí que os problemas de verdade começam. Sim. Eles resolvem o primeiro problema, que era o calendário. A Páscoa tinha uma data fixa no primeiro mês, mas eles tiveram que adiar. O versículo 3 explica que não tinha sacerdotes preparados o suficiente e o povo, principalmente o pessoal do norte, ainda não tinha chegado. A logística de um evento desse porte era um pesadelo. Mas o interessante é que a própria lei de Moisés, lá em Números 9, já tinha uma cláusula de exceção. Uma espécie de plano B, que permitia celebrar a Páscoa no segundo mês, caso alguém estivesse numa viagem longa ou ritualmente impuro. Então, adiar a festa, embora não fosse o ideal, tinha um precedente legal. Mostra que a própria lei tinha uma certa flexibilidade para se adaptar à realidade humana. Ok, então o problema do calendário foi resolvido. Mas mal sabiam eles que a verdadeira dor de cabeça estava só começando. Porque quando a multidão do norte finalmente chega, eles trazem um problema que a lei não parecia perdoar. E aqui a gente precisa fazer uma pausa para entender o peso disso. Para eles, pureza ritual não era só sobre higiene ou formalidade. Era um conceito que separava o sagrado do profano, a ordem do caos. Participar de um ato sagrado como a Páscoa, estando impuro, era visto como uma contaminação perigosa, algo que podia atrair o juízo divino não só sobre o indivíduo, mas sobre toda a comunidade. Era brincar com fogo. E é exatamente esse o problema. O versículo 18 é direto. Uma multidão do povo, muitos de Efraim, Manassés, Issacar e Zebulon, não se tinham purificado. Eles vieram, enfrentaram a zombaria, viajaram dias, chegaram com o coração disposto, mas estavam ritualmente errados. A situação era tão grave que o versículo 15 diz que os próprios sacerdotes e levitas se envergonharam e correram para se santificar. Talvez percebendo a ironia, né? Eles, os profissionais, não estavam prontos enquanto aquele povo impuro demonstrava um zelo impressionante. É o clímax da tensão. De um lado, a lei, clara, estrita, que dizia vocês não podem participar. Violar isso era um pecado gravíssimo. Do outro lado, a intenção do coração daquelas pessoas. Elas estavam ali pelo motivo certo, mas da maneira errada, segundo o manual. Toda a festa, todo sonho de unidade estava prestes a implodir por causa de uma regra de protocolo. E aqui que a liderança do Ezequias é testada de verdade. Ele podia ter seguido a lei ao pé da letra, podia ter mandado o povo do norte para casa dizendo, olha, obrigado por terem vindo, mas vocês não podem entrar. Isso teria destruído qualquer chance de reconciliação para sempre. Mas, em vez disso, ele faz algo surpreendente. Ele ora por eles. Ele se coloca entre o povo errado e a lei. A oração dele, nos versículos 18 e 19, é o ponto de virada de toda a história. Ele pede,
O Senhor que é bom, perdoe todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, ainda que não esteja purificado. E o que essa oração representa é uma bomba teológica para a época. A gente está falando de uma cultura onde a pureza externa era vista como um reflexo direto do estado da alma e da nação. A oração de Ezequias propõe algo revolucionário, que a trajetória do coração, a intenção de buscar a Deus, pode, de fato, purificar a pessoa de dentro para fora, tornando a falha ritual secundária. É quase como dizer que a motivação pode reescrever as regras. Ele está pedindo a Deus que julgue a intenção, não a execução. É um apelo direto à graça, no meio de um sistema que funcionava à base de regras. E a resposta é imediata. O versículo 20 não faz suspense. O Senhor ouviu a Ezequias e sarou o povo. A palavra sarou, ou curou, como as notas explicam, é uma metáfora para perdão. Aceitação, Deus não os puniu, ele os acolheu. A graça venceu o legalismo. E essa aceitação divina é o que destrava tudo o que acontece a seguir. A crise não só é resolvida, como se torna o catalisador para uma celebração de uma magnitude que ninguém ali poderia ter previsto. A tensão se dissipa e dá lugar a uma explosão de alegria. Sim, o resultado é impressionante. O versículo 21 diz que eles celebraram a festa dos pães asmos, que vinha logo depois da Páscoa, por 7 dias com grande alegria. A descrição é de uma festa vibrante, com música alta, louvor diário, mas o mais incrível é que quando os 7 dias acabaram, ninguém queria que terminasse. A experiência foi tão transformadora que ir para casa parecia errado. O versículo 23 diz que toda a congregação concordou em celebrar outros 7 dias. Foi uma decisão espontânea, que partiu do povo. Não estava no roteiro do rei. Eles simplesmente votaram ali na hora para dobrar a duração do festival. Isso é inacreditável. É o equivalente antigo do público gritando só mais uma no final de um show. Só que em vez de uma música, eles pediram mais 7 dias de festa. E a liderança topou. Isso mostra que o evento deixou de ser um plano do rei e virou um movimento genuíno do povo, uma alegria que não queria ter fim. E para que a gente entenda a dimensão do que estava acontecendo, o texto faz uma comparação histórica poderosa. O versículo 26 declara: houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. E essa menção a Salomão não é à toa, né? O reinado de Salomão era o ponto de referência, a era de ouro de Israel, o auge do poder, da riqueza e, o mais importante, da unidade do reino, antes da divisão. Exatamente. Ao dizer que essa alegria não era vista desde aquela época, o cronista está fazendo uma afirmação teológica fortíssima. Ele está dizendo que a reforma de Ezequias, ao reunir norte e sul em adoração e ao priorizar a graça sobre a regra, estava restaurando um vislumbre da glória perdida de um Israel unido. Era um momento de cura não apenas espiritual para os indivíduos, mas de cura para a memória nacional. E os detalhes finais da história pintam esse quadro de forma muito bonita. O versículo 24 fala da generosidade do rei e dos líderes, que doaram milhares de animais para que ninguém ficasse sem ter o que comer e o que sacrificar. O versículo 25 reforça a inclusão. A festa era para o povo de Judá, para o remanescente de Israel e até para os estrangeiros. Ninguém foi deixado de fora. E a história termina com uma imagem de paz. O versículo 27 diz que, no final de tudo, os sacerdotes abençoaram o povo. E o texto conclui com um selo de aprovação divina em todo o evento. E a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua santa habitação, aos céus. O ciclo se fechou. Um convite ousado, uma resposta dividida, uma crise que foi resolvida pela graça, e o resultado foi uma alegria unificadora que, segundo o texto, chegou até os céus. Recapitulando essa jornada, o que a gente viu foi a história de uma liderança que teve a coragem de sonhar com a unidade em meio a ruínas. Vimos a tensão real entre seguir a lei ao pé da letra e entender o espírito por trás dela. E no fim das contas, vimos o poder que uma experiência de adoração coletiva pode ter para transformar ceticismo em alegria e divisão em comunhão. Perfeito. E se a gente traz isso para hoje, a narrativa oferece um modelo poderoso. Ela mostra como a iniciativa de estender a mão, até para quem é visto como o adversário ou de fora,
pode gerar uma reconciliação que parecia impossível. E reforça essa ideia profunda de que em momentos críticos, focar na intenção do coração pode ser mais transformador do que a adesão rígida às regras externas. E isso nos deixa com uma reflexão final, uma pulga atrás da orelha, né? A oração de Ezequias argumentou com sucesso que o desejo sincero de alguém de buscar a Deus é mais importante do que sua falha em cumprir todos os pré-requisitos. Pensando em contextos modernos, seja em organizações, comunidades ou até nas nossas relações, onde é que a gente vê essa mesma tensão entre as regras estabelecidas, as tradições e a intenção genuína de alguém de querer pertencer? E a pergunta que fica no ar é: quando é que é correto e sábio flexibilizar as regras em nome da inclusão, da graça e da busca por uma unidade maior?